Você já sabe, eu relembro, a partir deste mês de julho, o índice CNN se tornou semanal. Mas uma coisa não muda, a análise eleitoral aprofundada e sempre baseada em dados. Então vamos conversar com o maior especialista em eleições no Brasil, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Meu caro Lavareda, bem-vindo, como sempre. Ao longo do primeiro semestre deste ano, nós mostramos aqui uma recuperação ponto a ponto da imagem do presidente Lula. E agora, nesta virada para a segunda metade de julho, o saldo está zerado. Aprovação e desaprovação no nosso agregador aparecem empatadas em 47%. Na sua avaliação, quais fatores explicam esta tendência e o quanto o governo aposta na questão da soberania ante o tarifaço que vai ser adotado pelos Estados Unidos a partir do dia 22, para tentar avançar mais na recuperação da aprovação e tentar abrir um pouquinho de saldo positivo depois de meses e meses de saldo negativo, claro, de olho nas eleições de outubro, Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham. Yuri, você lembra, e os espectadores que nos assistiram semana passada provavelmente lembram também, que naquele momento, era o início do mês de julho, nós tínhamos apenas uma pesquisa, não havia, então, condição de elaborar a edição do agregador, esse agregador bayesiano composto pelo IPESP Analítica. E o resultado da pesquisa que nós trouxemos apontava um saldo ainda negativo de -2, como lembramos. Agora, o saldo zerou, se usar a expressão, uma recuperação importante. E por que eu digo que é recuperação? Porque lembremos que desde o início desse ano o saldo estava negativo, o saldo em março chegou a estar em -6, Yuri, -6. Então, uma progressiva recuperação, como se a imagem do governo empreendesse uma trajetória degrau a degrau, chegando agora a esse ponto, digamos, de equilíbrio. Óbvio que há diversas questões e desafios que se colocam à frente de um governo, sobretudo quando o incumbente disputa a reeleição e é alvo sistemático de críticas, naturalmente, e de acusações partidas dos seus adversários. É absolutamente normal no ano eleitoral. Desafios agora, os mais recentes, chamemos a atenção, os dois. Primeiro, efeitos do tarifaço. Ainda não há uma contabilidade muito precisa, embora já haja estimativas, dos efeitos reais sobre o crescimento do país, lembrando que quando afeta indústrias, eu estou falando de crescimento, mas na concretude afeta indústrias, afeta negócios, afeta pessoas e afeta empregos, e obviamente isso causa mal-estar, que obviamente não é distribuído de forma homogênea no país, mas em algumas regiões, sul do país calçados, São Paulo também interior, produtores de calçados provavelmente vão sentir. Norte do país, exportador de madeira, provavelmente esses estados vão sofrer mais do que os outros. E um problema anterior, Yuri, que é anterior em relação a esse novo tarifaço, que é a guerra do Irã, recrudescimento da guerra do Irã, ou seja, sempre ameaçando, sempre contribuindo para aumentar preços de combustíveis, e os efeitos em cadeia terminam prejudicando diversos setores da nossa economia, aumentando preços, sobretudo preço de alimentos. Preço de alimentos, que é uma variável muito importante, a população é muito sensível a isso, e isso costuma afetar a popularidade do governo. Mas respondendo mais diretamente à sua questão, Yuri, a questão está de fácil e a resposta da opinião pública. A opinião pública, provavelmente, não há pesquisa ainda, aprovará majoritariamente a postura do governo. É isso que pesquisas anteriores, como a pesquisa da Quest, sinalizavam. Provavelmente as pesquisas a serem realizadas vão apontar nessa direção, mas é importante lembrar que os efeitos concretos disso, eventual repercussão no crescimento econômico e outras mazelas, outros problemas que isso possa trazer, certamente vão despertar insatisfação por parte da opinião pública e, de outro lado, contribuir para eventual aumento, ainda que pontual, da desaprovação, Yuri. São as duas possibilidades aí, ou as consequências desse
tarifaço que efetivamente entra em vigor a partir do dia 22 e só a partir daí, como disse Lavareda, as pesquisas, os institutos vão poder captar a percepção com um fato concreto e não só com a expectativa. Agora, Lavareda, você mencionou o Instituto Genial Quest, a mais recente rodada da série que eles têm feito neste ano trouxe dados sobre como a opinião pública enxerga a economia, que já estão aqui na nossa tela, e já falamos muito aqui sobre como o bolso é uma variável essencial para o eleitor decidir o voto e para nós analisarmos os comportamentos eleitorais. Os números mostram que ainda há dificuldades para o governo nesse campo. Mais brasileiros percebem a economia pior nos últimos 12 meses do que os que percebem como tendo melhorado. Isso é um problema para o governo e uma oportunidade para os candidatos da oposição. Como que essa trajetória desses números nos ajuda a entender os movimentos que os candidatos farão a partir de agora? Olha, Yuri, essa é uma discussão extremamente interessante, ou seja, o impacto da economia no processo eleitoral, quando o incumbente, sobretudo, é candidato à reeleição. Os números aí são muito eloquentes. Houve uma redução entre junho e julho, mas muito pequena, daqueles que acham que, fazendo uma leitura retrospectiva, acham que a economia piorou. Apenas um ponto percentual, de 44 para 43, e a percepção contrária estabilizada nos 20%. Ocorre que, Yuri, esse slide que nós mostramos, esse gráfico que você apresenta e que é acompanhado por outras notícias também negativas para o governo, por exemplo, percepção de preço, de aumento de preço de alimentos, lá em cima, superior a 50%, redução do poder de compra, lá em cima também, nessa mesma pesquisa, até dificuldade para se conseguir emprego. Eu estou dizendo estou usando essa expressão porque, na verdade, nós vivemos um momento com a menor taxa de desemprego aí em uma dezena de anos. Mas essa pesquisa traz uma outra questão, que é a expectativa a respeito dos próximos 12 meses. Se a economia vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está. E aí, Yuri, o piorar, a expectativa negativa, cai 2 pontos. O melhorar fica estável nos 39%. O que eu quero dizer é que a expectativa de melhoria, 39%, supera em 12 pontos a expectativa de piora, que foi reduzida e agora é de 27%. E há uma discussão e há uma avaliação na ciência política, Yuri, entre essa avaliação do passado, ou seja, avaliação retrospectiva, e a chamada expectativa ou avaliação prospectiva. E em alguns contextos, sobretudo quando os incumbentes, como eu disse, disputam a eleição, as análises apontam para o fato de que a visão prospectiva predomina, ou seja, a esperança, necessariamente com relação ao futuro, ultrapassa a leitura amarga, azeda do passado recente. Uma variável fundamental para isso, viu? Além dos fatos concretos, é o noticiário, o volume do noticiário sobre os fatos econômicos. Se o noticiário agora, a partir do tarifaço, a partir do recrudescimento da guerra do Irã, começa a trazer mais considerações, análises, hipóteses negativas, isso poderá vir a causar um efeito antecipado. Ou seja, o noticiário econômico é capaz de produzir efeito antecipado, o que eu quero dizer, antes mesmo de números oficiais negativos, isso poderá afetar o humor do eleitorado brasileiro, Yuri. É aquela história da profecia autorrealizável, né? Agora, Lavareda, ainda com dados da Quest, nossa próxima tela vai direto aqui mostrar intenção de voto espontânea, ou seja, quando o entrevistador não traz uma cartela de nomes, espera ouvir quem a pessoa vai votar e especificamente para aqueles que responderam, né, trazendo aqui as intenções de voto em Flávio Bolsonaro espontâneas em 2 segmentos da direita. Os eleitores que se dizem bolsonaristas e os de direita que não se identificam como bolsonaristas. E por que separamos essas 2 telas que estão juntas aqui na nossa tela? Em ambos os grupos, o volume de indecisos nesta rodada está maior do que o de votantes em Flávio, aqueles que dizem espontaneamente que votam em Flávio Bolsonaro. Lavareda, o que esse quadro permite analisar sobre a consolidação da candidatura do filho de Jair Bolsonaro no campo da direita, seja ela
declaradamente bolsonaristas, seja ela aqueles que não se declaram bolsonaristas, mas se identificam como da direita? Olha, Yuri, o entusiasmo dos eleitores é uma variável extremamente importante, é um fator de grande relevância numa campanha eleitoral. Um dos maiores teóricos de comportamento eleitoral, um clássico, Paul Lazarsfeld, o fundador, digamos assim, da escola sociológica do voto, ele, trabalhando na Universidade de Colômbia, ele terminou o seu livro clássico, The People's Choice, com uma afirmação que dizia o seguinte: olha, o lado que tiver eleitores, adeptos mais entusiasmados, tem uma enorme chance de ganhar a eleição. Poucas questões são tão úteis para se captar o entusiasmo de eleitores quanto a questão espontânea da intenção de voto. Ou seja, aqueles eleitores que mesmo antes de lhes ser apresentada uma lista de candidatos, quando se pergunta se a eleição fosse hoje, em quem é que o senhor, a senhora votaria, ele já enuncia, já expressa o nome do seu candidato. Esse eleitor é um eleitor mais interessado, é um eleitor que discute política, que é capaz de persuadir outros eleitores nos seus grupos primários, família, amigos, colegas de trabalho. Então, é um eleitor extremamente importante. As análises dessa última pesquisa Quest, Yuri, chamaram muita atenção para o comportamento declinante das intenções de voto de Flávio Bolsonaro entre os eleitores independentes. Mas as análises deixaram de lado, pelo menos as análises conhecidas, esse fator que nós estamos apresentando nessa tela. Flávio recua entre os bolsonaristas, recua 5 pontos. Ele tinha na pesquisa anterior 50 pontos de menção espontânea entre os bolsonaristas. E recua 12 pontos entre a direita não bolsonarista. São esses dois públicos que constituem o oceano no qual navega e precisará navegar a candidatura da direita, do filho do ex-presidente. E você vê, o espectador está vendo também que a indecisão já supera entre os bolsonaristas, o contingente que expressou o nome dele espontaneamente, e na direita não bolsonarista já supera largamente, por 25 pontos. Então, primeiro momento é indecisão. Ainda que as pessoas, na intenção de voto estimulada, continuem a mencionar, em quantidade maior, obviamente, o nome do senador. Mas isso pode sinalizar uma disposição que se constrói nos eleitores desse campo para ir em busca, Yuri, de novas opções. E é um pouco do que estão de olho Ronaldo Caiado pelo PSD, Romeu Zema pelo Novo, Renan Santos pelo Missão, que são os 3 candidatos ali que conseguem ter algum avanço ainda, todos eles bem abaixo, né, dos 2 dígitos e ainda distantes do que Lula e Flávio Bolsonaro têm registrado nas simulações de primeiro turno. Para a gente concluir, Lavareda, vamos trazer o nosso agregador de pesquisas, como já dito, criado pelo IPESP Analítica, que é uma das novidades deste mês do Índice CNN, ainda teremos outras até outubro. Mesmo com 4 novas pesquisas divulgadas nesta semana, desde segunda-feira, o cenário está com estabilidade em relação ao que a gente trouxe na semana passada na estreia do nosso agregador, rigorosamente os mesmos números. Agora que a Copa está chegando ao fim, Lavareda, as convenções partidárias vão começar na próxima semana. Podemos, então, ver uma mudança, aí, um cenário com mais alterações ou ainda de maior consolidação a depender dos movimentos políticos e das campanhas oficializadas? Olha, Yuri, o importante é essa reflexão. Sob esse manto da aparência de estabilidade, né, das intenções de voto, nós estamos falando do primeiro turno, há uma série de movimentos aos quais precisamos ter atenção. Esses movimentos têm a ver, eu apontei a questão espontânea, mas também a questão do segundo turno. No nosso agregador, a distância de Bolsonaro, de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno, a distância é de 6 pontos. Na última pesquisa Quest, essa distância era de 8 pontos, Yuri. Agora, qual é a preocupação para as hostes do senador Flávio? É que a distância do candidato Caiado, do pré-candidato Caiado, é de 9 pontos.
é praticamente a mesma distância. A distância do candidato Zema é 10 pontos, que é a mesma coisa. Numa distância maior, vem o candidato Renan com uma distância de 12 pontos em relação a Lula. E chama-se atenção também, Yuri, para o fato de que no segundo turno, desde abril, os percentuais do senador são cadentes, ou seja, ele tem recuado regularmente desde abril. Chegando a um ponto, Yuri, já estamos próximos da convenção do PL, em que vai ser necessário o senador fazer o que nos roteiros de dramaturgia se chama ponto de virada. No popular, mudar o rumo da prosa, porque até o momento, a cada dia, surgem novos fatos ou novas notícias, novas versões negativas para o senador, que colocam, obviamente, seus eleitores, entregam seus eleitores, mesmo da base bolsonarista, como nós vimos, alguma perplexidade. Ele vai precisar mudar isso, seja com pronunciamento contundente, seja escolhendo uma vice com grande repercussão, etc. Caso contrário, vai correr o risco que esses candidatos que entram em campanha eleitoral em perspectiva de declínio, eles correm. Qual é o risco maior? A chamada cristianização. Cristiano Machado, Quarta República, etc. Não vamos agora perder muito tempo com a história. Mas, em outras palavras, os aliados, os potenciais aliados, lavam as mãos e esquecem a campanha do candidato a presidente. O republicano já está com movimento para não se coligar na presidencial com o PL, União Brasil, os progressistas também. Isso tudo traz o risco de o senador percorrer praticamente sozinho e apenas com o segmento bolsonarista mais duro, mais radical, toda a trajetória da campanha desse ano. Até outubro são 3 meses e nós vamos ver, então, o que é que vai ocorrer. Se o senador vai conseguir produzir esse ponto de virada ou se vai caminhar na mesma toada que desperta, naturalmente, expectativas negativas, mesmo para os seus adeptos, Yuri. Ficaremos de olho e, a partir deste mês de julho, semanalmente atualizando as informações da corrida eleitoral. O Índice CNN de hoje fica por aqui. Renova o convite para você acessar o agregador de pesquisas no site da CNN Brasil. Pode acompanhar tanto a trajetória das intenções de voto dos presidenciáveis, quanto a dinâmica da aprovação e desaprovação do governo. Para o Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições no Brasil, eu deixo o meu bom fim de semana, desejo aí de boa sorte na final da Copa do Mundo e semana que vem estamos de volta aqui, Lavareda. Até lá. Vamos ver, Yuri, se seu prognóstico de vitória da Espanha na Copa se concretiza. Eu não esqueci. Muito bem. Eu não quis cobrar o seu prognóstico, que era exageradamente otimista do meu ponto de vista sobre o Brasil. Vamos ver, eu ainda sigo nessa toada do bolão. Obrigado, Lavareda. Até a próxima. Até lá.